Orando ao Senhor nosso Deus, bendizendo o nome dEle, nos colocando como servos, como igreja, como noiva de Cristo. Que o Espírito Santo venha sobre nós essa noite para nos dar entendimento, sabedoria e verdadeira compreensão da palavra. Que a palavra possa causar em nós o efeito desejado por aquilo que o Senhor deseja nos mostrar nessa noite. Que seja uma espada de dois gumes, que possa fazer efeito em mim e possa fazer efeito em vocês. Eu quero trazer a continuação, de uma reflexão que nós estamos fazendo há 3 semanas com essa, acerca daquilo que nós precisamos conhecer da parte do Senhor nosso Deus. Nós precisamos conhecer para ter intimidade, Nós precisamos conhecer para ter comunhão. Então nós estamos nos esforçando para estudar nas Escrituras quais são os conceitos, quais são os princípios que o Senhor tem nos dado e quais são os princípios que nós precisamos cumprir para que nós possamos viver a plenitude da vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu quero trazer hoje uma reflexão que está no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Nós já estudamos anteriormente acerca de amar ao próximo, Sempre que eu vier trazer um princípio, eu quero dar uma revisada básica nos demais, para a gente ir memorizando, guardando na mente e no coração. Primeiro a gente falou sobre o amor ao próximo, a necessidade da gente amar e respeitar as pessoas, da gente olhar para o nosso próximo e amá-los com a mesma ótica que Jesus tem amado. Depois nós falamos sobre a obediência, eu trouxe o livro de Saul, Nós vimos a questão da desobediência de Saul, quando Deus mandou ele ir contra o inimigo, mas que os despojos não fossem guardados. E ele guardou com o argumento de que o melhor tinha sido guardado para oferecer ao Senhor. Quando a palavra diz, o que é que o Senhor quer? Sacrifício ou obediência? Então nós aprendemos o princípio até então de amar o próximo, de obedecer a Deus. E hoje eu quero trazer acerca do princípio da verdade, porque nós precisamos viver na verdade. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos praticar a verdade, por mais difícil que possa ser. Os nossos lábios, a nossa mente, o nosso posicionamento precisa ser limpo, precisa trazer a verdade de Cristo em tudo que nós somos e em tudo que nós fazemos. Eu vou iniciar a leitura do texto, porque além do princípio da verdade, o Senhor nos fala outras coisas que também convêm com a verdade. Eu vou iniciar a leitura. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu estou com uma linguagem mais popular, mas independente da versão, a palavra é a mesma. Então eu quero que a gente comece refletindo acerca do primeiro capítulo, da primeira parte, que eu li, que fala sobre não mintais, cada um diga a verdade para o seu irmão. E quando a gente muitas vezes pensa em falar a verdade, a gente retrocede, porque a gente fica imaginando o que é que isso vai causar no outro. Mas o que é que a gente prefere? A gente prefere aquele amigo que simplesmente aconchega e passa a mão do nosso ego, ou que nos fala uma verdade que nos edifica e nos livra do
abismo. A questão não é não falar a verdade, mas até para você falar a verdade, você tem que ter amor nos seus lábios. Não é falar a verdade através do insulto, não é falar a verdade através da soberba, como se nós estivéssemos acima das pessoas ou como se nós não fôssemos capazes de cometer os mesmos erros e os mesmos desvios que as pessoas cometem. Mas falar a verdade é o amor que a gente tem de querer salvar uma vida. É quando a gente reflete em nossas vidas a verdade de Cristo. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós possamos viver a verdade do Evangelho. E a cada dia que a gente permite que a verdade do Evangelho chegue sobre as nossas vidas, nós somos libertos das nossas próprias concupiscências, das nossas próprias dúvidas, de nós mesmos em si. Né? Então, a palavra está falando, cada um diga a verdade para o seu irmão. Que nós possamos refletir acerca de como nós temos lidado uns com os outros. Eu tenho sido verdadeiro na forma como eu trato as pessoas? Eu tenho dito a verdade ou eu tenho lisonjeado as pessoas? Os meus lábios são lábios que traduzem verdade ou são lábios que lisonjeiam porque o meu coração está maquinando maldade? Eu lisonjeio uma pessoa, mas o meu coração fez o contrário porque os meus lábios estão verbalizando. Nós precisamos ser verdadeiros, não porque aquele que nos ouve e aquele que nos vê aqui na terra vai simplesmente apurar se eu estou sendo verdadeiro ou não. Mas aquele que está no céu, o nosso Pai, que nos examina em todo o tempo, Ele sabe quando há verdade em nós e quando não há. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Ele habita dentro de quem? De nós. Não tem como eu ter dentro de mim, ser templo do Espírito Santo, ter um Espírito que fala a verdade, um Espírito que é a própria verdade, e os meus lábios serem enganosos, e eu não conseguir falar a verdade para o meu irmão. Então, que a gente reflita, falar a verdade é necessário. Só possamos fazer isso com amor em Cristo Jesus. Né? Que seja uma palavra que cure. É melhor uma palavra que cura do que só uma palavra que afague na que você produz. Amém? Amém. A segunda parte do texto fala: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. A palavra já está dizendo que nós vamos ter, que o sentimento de raiva é propício a estar em cada um de nós. Deus já está dizendo, vocês vão ter. O problema não é sentir, o problema é que nós fazemos com que nós quando nós conseguimos discernir que estamos com raiva. Porque a palavra está dizendo, não fique o dia inteiro com essa raiva. Ou seja, eu preciso levar esse sentimento em oração. Eu preciso pedir ao Espírito Santo para limpar a minha mente, para não deixar descer ao meu coração. Eu preciso entender que a verdade do Senhor, mais uma vez, vai sobre mim dizendo, eu conheço as fraquezas de vocês como humanos. Eu conheço os sentimentos lícitos e ilícitos que vocês são capazes de ter. E eu não os impeço de ter sentimentos ilícitos. O problema é o que vocês fazem com isso. Será que nós somos verdadeiros conosco mesmo? Porque assim, eu estou com raiva. Vou dar um exemplo, viu, minha irmã? Estou com raiva de Marisete, porque Marisete me fez alguma coisa. Mas eu não consigo ser verdadeira ao ponto de achar que eu tenho que sentar com ela e esclarecer. Minha irmã, vamos aqui no amor de Cristo Jesus. Esclarecer porque eu estou com raiva de você. Eu não quero que isso desça para o meu coração. Se eu não tenho maturidade emocional, ou se eu não estou preparada, ou se eu sinto que não é o momento de eu fazer isso, eu não vou deixar que isso fique dentro de mim, porque eu não sou capaz de chegar na minha irmã. Eu vou ter que dobrar os meus joelhos, eu vou ter que confessar diante do Senhor. Não é que Deus não saiba. Deus esquadrinha os nossos pensamentos, Deus sabe o que nós pensamos, Deus que se forme. Quando o sentimento está aqui, Deus já viu. O Espírito Santo está aqui. Ele já sabe que eu estou com raiva. Ele não vai sentir raiva junto comigo. Ele vai ficar aqui me convencendo, confesse com seus lábios. Eu sei o que está se passando dentro de você. Deixa eu te limpar, bote para fora. Então, assim, a verdade, o princípio da verdade, não é só aquilo que a gente pratica com os outros, mas a gente pratica com a gente também. Amém? Amém. E complementando ainda, a palavra fala, né? Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Vocês entendem que oportunidade está falando de legalidade? Às vezes a gente trata o sentimento como é só um sentimento, depois vai passar. O mundo espiritual das trevas é como se ele farejasse o que a gente sente.
E a partir do momento que o inimigo perceber que você está com raiva de quem quer que seja, ele vai tentar pegar aquele sentimento, vai potencializar, vai criar outras situações para que aquele sentimento, que aparentemente é uma coisa tão pequenininha, fique ainda maior. E em vez de você resolver a questão, você vai tomar um pavor da pessoa e você não vai nem ter explicação depois. Você vai dizer assim, nossa, mas foi uma besteira, mas eu não suporto olhar para a cara de fulano, eu não suporto ouvir a voz de fulano. Você permitiu, você deu a oportunidade. Então a gente precisa discernir que no mundo espiritual, quando a gente fala do inimigo das nossas almas, muitas coisas que o inimigo faz são dados, legalidade e oportunidade, como a Bíblia está falando, por nós mesmos. E nós possamos nos examinar acerca daquilo que, porventura, nós possamos estar dando legalidade ao inimigo para usar contra nós. Continuando, né? Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente para ajudar os pobres. Viver honestamente. Isso aqui fala novamente da verdade. Porque aquele que rouba está mentindo. Por que eu estou mentindo quando eu roubo? Porque eu estou tomando posse de algo que não é meu. E o Senhor fala, viva honestamente. O que é viver honestamente? É ser verdadeiro comigo mesmo. Alguém perde um dinheiro, a pessoa nem viu que perdeu, mas eu estou vendo que a pessoa perdeu. Eu vou lá e me aproprio de uma coisa que não é minha. Eu estou sendo verdadeira? Não. Existe princípio de verdade no que eu estou fazendo? Eu estou no mercado, eu recebo um troco errado. O caixa não viu que me deu um troco errado, senão não me daria. Mas eu vi. E eu faço o quê? Eu vou lá e devolvo? Eu estou cumprindo o princípio da verdade? Ah, foi Deus que me abençoou. A gente ainda vai ter coragem de dizer isso. Que é o Senhor que está nos abençoando. Quer dizer, o Senhor é tão justo que Ele amaldiçoa o outro para me abençoar. Porque quando o caixa fechava no final do dia, vai ter que prestar contas. Vai faltar e vai sair do dinheiro do bolso de quem? Vai sair do bolso do funcionário que me deu o dinheiro errado. Então eu deixo de praticar a verdade de Cristo porque eu acho que ninguém está me vendo. Mas eu vou repetir mais uma vez. Aquele que tudo vê, aquele a quem nada está escondido nem oculto, está vendo. E toda vez que nós quebramos o princípio, existem consequências no mundo espiritual. Continuando. Não digam palavras, é o capítulo 29. O versículo, desculpa, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Nós estamos falando que os nossos lábios precisam edificar a vida das pessoas. A verdade edifica, gente. Eu posso ter uma voz doce, suave, mas aquilo que sai da minha boca é uma mentira. Eu não vou edificar a vida de ninguém. Eu não vou ajudar ninguém a chegar em lugar nenhum. Mas muitas vezes o que vai sair do meu lado, dos meus lábios, pode ser aparentemente uma palavra dura, mas uma palavra que edifica. Até nisso o Senhor está falando. Que a verdade que sai dos nossos lábios precisa edificar. Então assim, a gente se preocupa às vezes em mensurar como é que a gente fala com as pessoas. Mas a gente não tem que mensurar somente o tom da voz, somente as palavras, mas mensurar principalmente que o que sai dos nossos lábios é uma verdade que vai edificar a vida do outro para que o outro chegue aonde ele precisa chegar. Porque mais tarde o Senhor vai cobrar de mim aquilo que eu poderia ter feito para uma pessoa e não fiz. Como é que muitas vezes a gente vai se sentir quando a gente, por exemplo, tem um filho dentro da nossa casa? Como pai e como mãe, a gente tem um papel de aconselhar e você sabe que em algum momento você negligenciou, que você foi liberal demais, que você preferiu dar palavras de não, está tudo bem, está tudo certo. Você não quis impor os limites, você não quis ser mais duro, você não quis trazer a verdade de Cristo para confrontar aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente acha que confrontar é não ter amor, e pelo contrário. Deus nos ama tanto que nos disciplina todos os dias. E aí depois, quando esse filho se perder no meio do caminho, como é que você vai se sentir? Você vai examinar e você vai dizer assim, eu tenho uma parcela de culpa. Mas por que eu tenho uma parcela de culpa? Porque eu deixei de cumprir o princípio da verdade.
Então, que os nossos lábios sejam cheios da verdade dos céus, cheios da verdade do Espírito Santo. Não é a verdade que vem de nós mesmos, não é a verdade que vem do nosso convencimento, não é simplesmente meramente a nossa opinião que a gente vai dar às pessoas. É a palavra do Senhor, a palavra que cura, que edifica e que salva. Amém? Amém. Vou continuar. Versículo 30. Não entristeçais ao Espírito Santo. A verdade que está em nós alegra o Espírito Santo. Mas a vida de hipocrisia, de mentira, de falsidade entristece o Espírito Santo. Onde eu fiquei refletindo, né? Vamos dizer que eu me torno inquilino da casa de uma pessoa. Vamos dizer que eu vou passar uns dias na casa de Luana. Não conheço a realidade do dia a dia dela. Conheço ela aqui, mas vou passar uns dias na casa dela. E de repente eu estou lá numa casa onde eu vou passar, vamos dizer, uma semana. Eu vou acordar e dormir nessa casa. Mas a dona da casa é Luana. Luana murmura o dia inteiro. Luana grita o dia inteiro. Luana fala mentiras o dia inteiro. Não sabe tratar as pessoas bem. A casa é suja, desorganizada. Eu, como inquilina, eu vou me sentir de que forma? Eu vou realmente querer permanecer ali? Vai dar 24 horas, eu vou dizer, eu preciso urgente sair dessa casa, eu preciso ir embora agora. E quando a gente pensa em entristecer o Espírito Santo, a gente pensa no quê? A palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo. Quando os sentimentos ilícitos estão guardados dentro de mim, dia após dia, eu não vou confessando, o lixo vai se acumulando aqui dentro. Como é que você acha que o Espírito Santo que habita dentro de você se sente? Né? O que é que a gente entende do que é entristecer o Espírito Santo? É só aquilo que está fora da gente? É só aquilo que a gente faz e as pessoas veem? Ou aquilo que está dentro da gente, que o Senhor é quem conhece mais do que qualquer outra pessoa? Então, que a gente tenha verdade nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos, para que o Espírito Santo fique dentro de nós com alegria, não desejando sair ou se afastar de nós. Não a gente repelindo ele se entristecendo todos os dias. Como é que você consegue ter comunhão? Ou como é que você consegue manter um relacionamento com uma pessoa que está todo dia entristecendo? Como é que você consegue sentir prazer em estar próximo de uma pessoa que só lhe entristece? Como é que você se sente quando você chega diante de uma pessoa que só murmura? Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que ela reclamava o dia inteiro. Eu passava só 8 horas do meu dia com ela, mas eu pedi para trocar. Porque eu não estava conseguindo me sentir bem. Aquilo já estava me adoecendo, me fazendo mal. A gente gosta de estar junto de quem? De quem é gentil, de quem tem sorriso, de quem tem abraço, de quem tem gargalhada espontânea. A gente gosta de estar junto de gente que nos faz bem. Então nós precisamos ser essa pessoa com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tratá-lo da melhor forma possível. Toda vez que nós sentirmos qualquer sentimento contrário à verdade do Senhor, nós precisamos dizer: Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Ajuda que meu coração seja limpo nesse momento. Ele me ajuda a confessar a ponto de eu ser limpa pelos rios de águas vivas que emanam do trono de glória de Deus. Não porque eu não possa sentir isso, mas porque eu não quero que isso permaneça em mim, porque eu tenho consciência que eu sou um templo do Espírito Santo e que eu preciso deixar que o Espírito Santo esteja bem comigo. Amém? Amém. Vou continuar. E aí o versículo 31 fala, né? Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, de insultos, de maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros. Mais uma vez, isso aqui fala de quem nós somos. De que não é prazeroso estar junto de alguém que tem amargura, que tem ódio, que tem raiva, de alguém que fica o tempo todo gritando, de alguém que fica o tempo todo insultando. A verdade do Evangelho é que ele tem que nos transformar todos os dias. Quando o Senhor coloca sobre nós, na palavra, princípios para que a gente cumpra esses princípios, não é apenas para que a gente tenha prosperidade, não é apenas para que a gente possa galgar e alcançar coisas
ou dons e talentos no mundo espiritual. É para que nós sejamos transformados em nosso caráter, nos nossos valores, nos nossos conceitos. Não existe um evangelho que não transforme. Não existe um evangelho que tenha uma verdade e essa verdade não consiga fazer efeito em mim. A questão é, a verdade de Cristo é absoluta. Eu não posso viver meia verdade. Ou eu vou viver a verdade inteira, ou eu estou vivendo uma mentira, achando que estou vivendo o evangelho de Cristo, mas eu estou vivendo a minha verdade. Que a gente possa entender todos os dias. É um texto simples, é um texto pequeno. E eu consegui, pela misericórdia do Senhor, ver coisas simples que nós praticamos no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem se dá conta de que é uma quebra de princípio. Quantas pessoas estão dentro da igreja amarguradas? Quantas pessoas estão na igreja usando seus lábios para detonar a vida do outro irmão? Quantos de nós, e eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de nós como igreja do Senhor, e quando eu falo nós, estamos todos inclusos. Quantos de nós estamos aqui dentro cheio de mimimi para não conseguir falar uma verdade que liberta? A gente prefere ver o irmão indo para o abismo, mas a gente não tem coragem de falar a verdade. Que nós sejamos libertos de nós mesmos em todo o tempo, libertos de não falar a verdade para aqueles que a gente ama, que a gente seja liberto de nós mesmos, de não reconhecer que falta a verdade de Cristo sobre nós para que nós sejamos transformados. Que nós sejamos libertos de nós mesmos para entender que a verdade de Cristo vai nos confrontar e que se eu inicie a minha caminhada com tantos defeitos, à medida que eu vou caminhando, esses defeitos precisam diminuir. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas eu estou dizendo que a partir do momento que a verdade de Cristo liberta e eu consigo trazer essa verdade, me autoexaminar, essa verdade precisa me mudar, essa verdade precisa fazer um efeito. Se eu sou uma pessoa que eu grito muito com meu marido, com meu filho, com todo mundo, minha voz precisa ser mansa. Eu preciso manifestar os frutos do Espírito Santo. Se eu sou uma pessoa que eu simplesmente sinto raiva e pavor de todo mundo, o tempo inteiro, a verdade de Cristo precisa transformar isso em mim. E eu preciso olhar as pessoas com o amor que Cristo vai olhar. Eu não posso ser a mesma pessoa. A verdade do Evangelho não está me tocando, não é porque ela não tem efeito. Porque o Evangelho é aquele que transforma e que cura. É porque Deus nos deu livre-arbítrio. E nós precisamos querer viver a verdade de Cristo. O Espírito Santo nos convence. Ele não nos obriga. Ele vem todos os dias nos ensinar a verdade. E nós precisamos colocar em prática. Quando nós estamos numa escola secular, seja ensino médio, seja faculdade, seja qual seja o que for, existe um momento em que eu tenho um aprendizado de teoria e existe um momento que eu tenho um aprendizado de prática. Não é diferente no mundo espiritual. O Espírito Santo vai me trazer a verdade da palavra. Eu vou conhecer os mandamentos do Senhor. Eu vou saber tudo aquilo que diz, que eu posso e que eu não posso fazer. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele não nos dá um não evasivo. Deus nos fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Deus é tão maravilhoso que Ele, como Deus Todo-Poderoso, podia fazer assim, eu vou mandar e vocês vão obedecer. Deus ainda nos justifica, dizendo por que eu tenho que cumprir aquele princípio, o que é que eu ganho com aquilo, só em obedecer e viver uma verdade do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A reflexão foi essa, a palavra foi essa. Amém. Que o Senhor nos permita ser transformados pela palavra em todo o tempo, que a gente possa, todos os dias, olhar não somente para os princípios, mas para os estatutos, para as leis, para os mandamentos e para os atributos de Deus. Eu tenho sido convencida pelo Espírito Santo que nós precisamos conhecer o caráter de Deus, para que o nosso caráter seja transformado. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus para a gente não ter dificuldades em adorá-lo. A gente precisa saber quem é o nosso Deus para a gente renovar a nossa identidade espiritual. Se a palavra diz que eu sou a imagem e semelhança de Cristo, como é que eu posso me parecer com alguém e não conhecer os atributos e as qualidades dessa pessoa? Eu preciso conhecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.